Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Debate no Brasil, um programa transmitido pela TV Campus. Hoje vamos falar sobre mobilidade urbana. Você costuma usar táxi? Sabe qual legislação regula seu funcionamento? E os novos modais de compartilhamento? Como são regulados? A concorrência é justa? Como a população está sendo beneficiada ou prejudicada? Para responder esses e outros questionamentos, trouxemos ao nosso estúdio o presidente do Sindicato dos Taxistas do Paraná, Abimael Mardegan, e o vereador Bruno Pessutti, coautor do projeto de lei que trata sobre o sistema de transporte privado individual, a partir de compartilhamento de veículos. Pessoal, obrigado por ter vindo aqui hoje. Muito obrigado. Um pouquinho de vocês. Para dar início aqui ao debate, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, senhor Abimael. Como que funciona hoje a regulamentação do taxista? O que é preciso ter hoje para ser efetivamente um taxista? O taxista tem que fazer curso, tem o taxitur, tem que fazer curso de primeiro socorro, tem que fazer curso de mecânica. E tem outros cursos que englobam toda a profissão do taxista. Tá. Bruno Pessutti, no ano passado chegou a ser aprovada na Câmara um projeto que proibia efetivamente o exercício do Uber aqui em Curitiba. Qual o motivo pelo qual essa lei não entrou em vigor? Na verdade, a proibição da atividade do transporte privado ela seria vedada até mesmo pela legislação federal. Hoje, a legislação federal permite o transporte individual em caráter público, que é os taxistas, e em caráter privado, que foi essa nova categoria que está surgindo, também, obviamente, em outras formas, mas principalmente agora, através dos aplicativos de transporte, Uber, Cabify, entre outros tantos, inclusive o 99. E o prefeito, na época, vetou esse dispositivo que proibia, visto que a própria legislação federal permitia que essa forma continuasse acontecendo. O que falta, obviamente, é uma regulamentação, o que traz uma insegurança jurídica não só para os próprios taxistas, mas também para os motoristas que trabalham em sistemas privados e de aplicativos, principalmente. Bacana. Senhor Abimael, com a popularização dos transportes compartilhados, como é o caso do Uber e mais recentemente do Cabify, algumas companhias de táxi acabaram utilizando os aplicativos também para oferecer mais conforto e mais viabilidade para os seus clientes, né? Tem até aqui o caso da 99 Táxi, que oferece 30% de desconto em cada corrida que você utiliza através do aplicativo. Quais têm sido os impactos para os taxistas em geral com essa aderência de aplicativo agora? Não, pessoal, na grande verdade, o aplicativo ele já está inserido no táxi há muitos anos, certo? O que nós não podemos é confundir uma coisa com outra, tá? O aplicativo em si é simplesmente um aplicativo. Agora nós temos que fazer o transporte individual remunerado, cabe somente ao taxista. Não cabe a mais ninguém fazer o transporte individual remunerado. Que nem o nobre vereador falou, só depende do quê? De uma regulamentação. Enquanto essa regulamentação não tiver, o município está sendo omisso, ele está deixando a população à mercê de qualquer um. A população está sendo lesada através do próprio município. Por quê? Porque ele não tomou uma atitude de falar, vamos regulamentar, não vamos regulamentar, estamos esperando uma lei federal para complementar, para fazer alguma coisa. Quando tiver isso daí, quando for regulamentado, aí sim ele passa a ser um transporte regulamentado e legal. O único que pode fazer transporte no Brasil é somente o táxi. É o que diz a Lei 12.468, de 26/8/2011. Tá? Que ela diz é privativo, somente é o taxista fazer. Agora, se mudarem a lei, logicamente que poderá entrar outro tipo de transporte. Agora todo mundo fala em modais. Vê só, a lei da mobilidade urbana ela fala o seguinte, o município tem a obrigação de tirar o máximo de número de carros circulantes para dar uma melhor qualidade de vida para a população. Isso o táxi faz e faz muito bem feito. E nós temos aqui em Curitiba, nós temos 3 modelos de táxi, isso já falei em Brasília também. Curitiba é a única capital que estava dentro da mobilidade urbana inserido perfeitamente 100%. Por quê? Porque aqui nós temos o táxi compartilhado, o táxi comum e o táxi executivo. O táxi executivo existe desde 1991. Por quê? O que é um táxi executivo? Nada mais é do que ser modal que estão tentando implantar goela abaixo da população. Ele não é laranja, ele não tem xadrez, ele é um carro descaracterizado, só que o que ele tem de bom? Ele leva a placa vermelha, conforme manda a lei federal, que acima de 50 mil habitantes tem que ter taxímetro, ele também tem taxímetro, justamente para não lesar a população. E o que nós estamos vendo é que a população está sendo lesada por esses aplicativos que estão vindo piratear, sucatear o sistema de táxi e automaticamente ela está tirando o direito de quem foi reconhecido em 2011 a essa profissão. Então o taxista ele é profissional a partir de 2011 para cá. Que nem eu falei uma vez. Por que eles não entraram antes no Brasil? Agora sim, você não pode entrar, forçar a população
inserir goela abaixo da população um transporte o qual não está devidamente qualificado, o qual não está devidamente regulamentado para fazer esse tipo de transporte, o qual cabe somente ao táxi. Então o táxi ele sempre foi o táxi de Curitiba foi sempre elogiado no mundo inteiro. É o mais moderno de todos, a frota mais nova que tem no Brasil inteiro é de Curitiba. Então nós não podemos sucatear o que levamos anos para conquistar. Por quê? Pela mera ganância de um aplicativo? Outra coisa que nós temos que discernir bem certinho, aplicativo não é nada. Aplicativo você coloca no teu celular e você tira a hora que você quer. O transporte é uma coisa de responsabilidade, você está levando uma vida. Você está levando famílias, você está levando crianças, está levando senhoras. Então nós temos que saber bem certinho como é que vai ser feita essa regulamentação, de que maneira que ela vai ser feita, como ela vai proceder para que a população não seja lesada e não caia nesse engodo que caiu até agora. Falando que é um modal, é a coisa mais bonita do mundo. Não existe coisa mais bonita do mundo. Não existe coisa barata com qualidade. Tá certo? Do momento em que você abre precedentes para qualquer um vir saquear, você acaba prejudicando a população. Você quer um comentário? O comentário que a gente faz é que o Abimael até tem razão no que ele diz, exatamente no ponto de vista de que o táxi é o transporte público. Transporte público regulamentado pelas leis que estão por aí. Inclusive, a Lei 12.597, salvo engano, do município de Curitiba, regula o transporte público individual, o transporte individual público, que é o táxi, que, então, por ser público, tem suas prerrogativas públicas de ser primeiramente regulado por uma lei, depois por uma entidade governamental, no caso aqui em Curitiba, URBS, e seguindo as regras ditas pelo Código de Trânsito Brasileiro. E essa nova lei dos transportes, que o próprio Abimael cita, também traz no seu dispositivo artigo 5º, salvo engano também, a questão do transporte privado. Então, o transporte privado é uma nova categoria que foi colocada nessa lei e que precisa, sim, obviamente, ser bastante estudada, mas é a qual estão submetidas não só os aplicativos, mas também, por exemplo, quando você faz a contratação do motorista particular por telefone. O aplicativo, por exemplo, veio surgindo para facilitar esse contato entre as necessidades de uma pessoa oferecer um serviço garantido pela Constituição Federal através da livre iniciativa. O que falta na cidade de Curitiba é da mesma forma como existe a regulamentação para estabelecimentos de farmácias, restaurantes. É uma atividade comercial. Ele está exercendo uma atividade comercial. E, para isso, a prefeitura precisa emitir algum tipo de alvará, por exemplo, para permitir a atividade daquela função. Obviamente que a lei federal garante a atividade que é exercida hoje no município, mas ainda a cidade precisa, pelo menos, criar uma lei, no meu ponto de vista, que, pelo menos, cite da mesma forma, bastante simples, dizendo que é autorizado o transporte individual passageiros na cidade de Curitiba, nos termos da lei federal. Apenas isso já bastaria para tornar a lei de Curitiba ou o transporte individual privado na cidade de Curitiba autorizado. Os taxistas nós não somos absolutamente nada contra taxistas, sou muito favorável porque se trata de um serviço público, assim como é o serviço de transporte coletivo público na cidade. A gente não está, por exemplo, regulando os transportes fretados que as empresas fazem para os seus funcionários. Isso é um transporte privado pelas empresas. O que a gente precisa defender, sim, também, a questão dos taxistas, entre outros, mas também defender essa nova categoria de transporte privado que tem as suas prerrogativas garantidas pela Constituição Federal e pela Lei da Mobilidade Urbana, que garante esse tipo de atividade e que nós, obviamente, desejamos essa livre concorrência. Os táxis fazem um papel fundamental para a cidade, tem pontos fixos, pontos livres na cidade, onde as pessoas sabem encontrar telefones, onde as pessoas têm que atender, inclusive eles não podem se negar a atender as pessoas, coisas que os aplicativos podem, então é a livre iniciativa, o direito de escolha do cidadão em escolher o serviço de táxi já regulamentado, há tantos anos prestando um bom serviço na cidade, ou uma opção diferente através de um aplicativo que estará assim também disponível a ele. Uma coisa que acaba entrando sempre em pauta quando esse assunto é colocado na mesa é a questão de diferença de preço existente hoje entre o aplicativo Uber, Cabify e o próprio táxi, né? Até o senhor Abimael, né? Abimael, desculpa, eu estou confundindo com o outro. Então, de novo. Até o senhor Abimael que comentou que uma das razões, ou talvez a única razão pelo qual o táxi tem um valor acima do Uber é que o valor do táxi é afetado porque ele é regularizado e eles respondem à prefeitura, que é um órgão público. Caso o Uber venha a ser regularizado
ele vai estar sujeito a pagar também encargos administrativos? Eu acredito que sim, não encargos administrativos, mas uma taxa, por exemplo, pela utilização da cidade. Mas fica importante frisar aqui que o valor fixado pela URBS, no decreto que estabelece a tarifa do táxi, é o valor máximo que pode ser cobrado. Inclusive, esse é o valor do taxímetro, é o valor máximo que o passageiro pode pagar. Nada impede do taxista oferecer descontos, visto que R$ 2,70 aproximadamente por quilômetro é um valor bastante considerado dentro dos custos que o táxi tem no dia a dia. Mas esse é o valor máximo. E as pessoas, elas têm o direito de escolha. Ela pode escolher para utilizar um veículo igual Uber em várias categorias tarifárias diferentes. E essa liberdade de escolha, ela é fundamental. Mas nós temos, por exemplo, o exemplo da cidade de São Paulo, que instituiu uma taxa por quilômetro percorrido e essa arrecadação vai para os cofres municipais. E aqui eu já me manifesto favorável a que essa taxa que venha a ser recolhida da do Uber ou do Cabify ou de outros, cerca de 10 centavos por quilômetro, seja utilizada inclusive para reduzir as taxas pagas pelos taxistas, visto que eles são obrigados a pagar cerca de R$ 1.500 por ano para a URBS fazer a fiscalização do serviço. No Uber, diferente do táxi, quem faz a fiscalização é o próprio usuário, dando notas aos motoristas, o que faz com que ele possa ser desclassificado do sistema. Nos táxis, isso não existe. Quem faz a fiscalização é a URBS. A URBS ela não fiscaliza efetivamente se o taxista está ou não prestando bom serviço. Ela fiscaliza para ver se o carro está em condições dentro das prerrogativas que estão feitas ali dentro do sistema da lei. Obviamente que ela até faz esse trabalho, mas a gente sabe que a URBS ela é muito deficiente na fiscalização da eficiência do serviço. Obviamente que 99% dos taxistas da cidade, ou até mais, são bons motoristas, mas infelizmente pode acontecer de maus taxistas estarem fazendo serviço, como já tiveram casos, e isso também acontece com motoristas de aplicativos que fazem assédio sexual, etc. E, infelizmente, a lei não chega a punir tanto essas pessoas, inclusive taxistas que agrediram outros motoristas, ou pessoas que, inclusive, não eram Uber. Essas pessoas deveriam ser punidas e não foram. Mas, obviamente, essa regulamentação deve incluir o pagamento de uma taxa. O debate Unibrasil vai para um rápido intervalo, mas não saia daí e continue acompanhando o nosso debate. O Parque Vista Alegre é o 24º Parque Municipal de Curitiba. Inaugurado em novembro de 2015, o local que era uma pedreira se transformou em grande área de lazer e preservação ambiental. Os estragos deixados da natureza foram se recuperando naturalmente, e hoje 70% da área é de vegetação nativa. O parque conta com duas entradas, uma pela rua João Maria Sobrinho e outra pela Luiz Levi, as duas com portais de madeira e área para estacionamento. O parque ainda contém trilhas e playground para as crianças, além da grande atração, a cachoeira de 7 metros que deságua na piscina natural. Vale lembrar que não é permitido banho no local. O parque funciona todos os dias das 8 da manhã às 8 da noite. Beatriz Santana para o e-Repórter do Brasil. Voltamos com o debate Unibrasil. Hoje estamos conversando com o presidente do Sinditaxi, Sr. Abimael Mardegan, e o vereador Bruno Pessutti. Sr. Abimael, na última semana circulou nas redes sociais um vídeo em que um motorista de táxi se recusa a prestar atendimento ao motorista de Uber que sofreu um acidente no trânsito. Até sobre a questão que existe essa rixa entre táxi e Uber, essa rixa que pode até gerar uma certa violência. O senhor acha que essa discussão e essa rixa que a população acabou enxergando entre esses dois meios de transporte prejudica a imagem dos taxistas de uma forma geral na sociedade? Olha, vou dizer para você que são pontos, não podemos generalizar, certo? O que acontece é o seguinte, seria a mesma coisa com o CD pirata quando as gravadoras pediram para a Polícia Federal para barrar tudo CD pirata. É que nem eu digo para vocês, o transporte ele não está regulamentado, então para nós ele é considerado pirata, ele é irregular.
Tá? O município deveria tomar pulso firme e falar para a população não pegar esse tipo de transporte enquanto ele não for regulamentado. Por quê? É a mesma coisa que nem eu falei para você, é uma profissão. O taxista ele é um profissional do volante. Ele foi qualificado pela Lei 12.468. Então, nós temos que dar todo o crédito ao taxista porque ele está regulamentado. Nós não podemos inserir, não podemos fazer um engodo com a população, falar que outro tipo de transporte é bom, é porque é mais barato, porque não sei o quê. O nobre vereador falou, vamos regulamentar, após a regulamentação, aí sim nós podemos dizer. Outra coisa, não querendo, né, rebater ele, mas já falando, o taxista também ele é muito bem fiscalizado pela URBS e ele tem um 156. Todo táxi ele tem uma numeração específica e bem grande para todo mundo saber qual é o número do carro. Então, se ele ligar no 156, tá? Se o taxista, se ele pisar no tomate, ele pode ser expulso, ele perde a autorização dele, ele é banido do sistema. Então, existe sim uma classificação do taxista. Não é qualquer um que pode ser. Nós temos que tirar 3 certidões, tá? Criminais da Polícia Civil, para mostrar que aquele taxista, aquele motorista que está levando a sua família, a sua filha, sua esposa, a sua mãe, a sua avó, seja quem for, ele está qualificado para esse tipo de transporte. Tá? Agora, o que eu espero que o município também honre é que ele faça um check-in completo em cima desses novos motoristas, se forem entrar, se a lei for aprovada, se tiver condições, se o município achar que ele está deficitário nesse quesito de transporte. E te digo mais, eu torno a repetir, Curitiba era a única capital do Brasil que estava inserida dentro da lei de mobilidade urbana. Por quê? Cada vez que faltava ônibus, ou cada vez que tem greve de ônibus, a própria URBS ela fornece uma autorização provisória para carro particular. O carro particular ele tem o direito de andar na canaleta, ele tem direito de fazer lotação, tem direito de tudo. O taxista não pode. Por quê? Porque nós temos o taxímetro, nós só podemos cobrar o que a lei nos permite. E esse taxímetro ele é ferido, torna a repetir uma vez por ano, pelo Imetro, e quem nos dá essa tarifa é feita uma planilha pela própria URBS, que diz ali, esse aqui é o mínimo de condições de vida necessário para você sobreviver. Então, esse valor é o que se diz para se dar uma vida digna para um motorista. Agora, em compensação, os aplicativos que aí estão, no meu ponto de vista, eu vejo como uma pirâmide. Eu vejo um monte de pessoas desempregadas, coitados, também vou chamar de coitados mesmo, porque eles não têm mais o que fazer na vida, porque eles vão sucatear, vão piratear, vão saquear a profissão dos outros. Aí veio a lei da mobilidade urbana. A lei da mobilidade urbana, ela é o seguinte, você tem que dar condições para a população, para retirar o carro de circulação. E volto a repetir novamente, está se colocando mais carros do que o necessário em Curitiba. Foi feito um estudo que para cada 600 habitantes tem um táxi, justamente para não lotar demais as ruas, justamente para dar uma qualidade, para você poder sair de casa com um táxi e você voltar para a sua casa com um táxi, para você não tirar seu carro, para você dar melhor conforto, melhor comodidade para a população. Então, eu torno a repetir, o táxi é muito bem fiscalizado pela URBS e tem um 56, e já teve casos de pessoas serem até expulsas, perdendo essa autorização por assédio, por fazer outro tipo de crime. Porque para nós tem um crime. Então, o que o taxímetro rege? Ele rege o máximo que você pode cobrar. Lógico, isso aí não impede de você chegar lá. Eu já levei várias pessoas de graça. Só que eu sou obrigado a ligar o taxímetro. Porque se eu sair com um passageiro e não ligar o taxímetro, eu sou multado. Justamente para mim não lesar a população. Agora me vem um novo modal, vamos deslumbrar de novo, um novo modal, uma coisa modismo, onde a pessoa entra de manhã um preço, à tarde é outro e à noite piorou. À noite aí fala assim, uma tarifa dinâmica, bonito que é, né? Bonito que é, uma tarifa dinâmica, hoje você cobra R$5 para levar uma pessoa de um ponto ao outro, mas agora tem bastante demanda e tem pouco carro, então vamos subir para R$500. Como está aí no WhatsApp, está aí circulando nas redes sociais, está em tudo quanto é parte, aí pessoas reclamando. Então, quando for fazer essa regulamentação, lá na Casa de Leis, na Câmara Municipal, tem que se ter muita atenção, tem que se fazer uma coisa que blinde, que não deixe a população à mercê de qualquer pirata, que não deixe a população ser lesada, porque no táxi ela não é lesada. Ela tem lá, ela sabe quanto ela vai pagar, e se ela pegar o táxi, seja hoje, seja amanhã, seja depois, ela vai pagar o mesmo valor, a não ser que tenha trânsito, mas daí a diferença é tão curta, e se a pessoa se achar que está sendo lesada, ela liga lá no 56 lá, automaticamente essa reclamação vai ser ouvida, eles vão pegar automaticamente lá, já tem o percurso da cidade inteira, quanto dá de cada ponto a cada ponto, a porcentagem, 2 pontos percentuais a mais, 2 pontos percentuais a menos, ó, fiz até uma propaganda agora, e daí está tudo normalzinho, tudo transparente. O táxi é um sistema de transporte transparente para a cidade de Curitiba. Não podemos permitir
que venha aplicativos, porque nós não podemos também confundir aplicativo com transporte. Nós estamos falando em transporte individual de passageiro remunerado, o qual está conferido somente ao taxista até hoje. Quando muda a lei, aí sim, aí cada município tem que se adaptar, tem que se fazer uma nova proposta, tem que se tirar os encargos de quem já está se doando há anos para o município. Então nós temos que dosar muito bem, nós não podemos lesar a população. O Abimael, ele defende muito bem a categoria que ele representa, os taxistas, mas pela fala dele eu me preocuparia com as noivas da cidade que contratam um transporte ilegal, segundo ele, ao contratar um carro, por exemplo, para ir ao casamento. Muitas vezes é um carro velho, um carro antigo, que não tem condições. Então as noivas de Curitiba, segundo a fala do Abimael, elas têm que todas ir para a igreja de táxi, visto que aquele transporte realizado na diligência até o casamento é um transporte ilegal. Mas a gente não é contra o táxi, a gente é a favor da mobilidade urbana. Nós somos a favor da concorrência. Veja, a tarifa dinâmica falada do Uber, o Cabify, não tem tarifa dinâmica, mas a tarifa dinâmica até faz com que as pessoas sintam vontade, inclusive, de fazer pesquisas e escolher qual é o melhor que ela pode fazer, qual que vai ser o mais vantajoso para ela, para utilizar. Inclusive, optando pelo táxi, muitas mulheres elas ainda acabam optando por táxi porque tem mais garantia. É um direito de escolha do cidadão. Recentemente, eu peguei um Uber e era uma Mercedes. Paguei R$12 para andar numa Mercedes. O sistema, um atendimento perfeito, o sistema, não que o taxista não possa ter uma Mercedes, mas, obviamente, a qualidade da prestação do serviço ela pode ser muito melhor através desse serviço beneficiado pelo aplicativo. Quando as pessoas querem, por exemplo, ir a uma agência bancária, muitas vezes elas não têm tempo para isso, mas recorrem ao aplicativo, porque o aplicativo é uma tecnologia que aproxima a prestação do serviço. E o Uber, o Cabify, o próprio táxi, eles são prestadores de serviço. O táxi, como a garantia e a prerrogativa pública que ele tem que fazer o atendimento, ele é caracterizado, você sabe identificar exatamente com o táxi a garantia do bom serviço. Se a pessoa não quiser andar com o táxi, ela tem que ter uma opção. Ela tem que ter uma opção e esses aplicativos e esses novos serviços trouxeram essa opção baseados na concorrência, na livre concorrência que o nosso país deve ter cada vez mais, na possibilidade de um transporte privado, o direito de escolha da pessoa. Obviamente que os taxistas melhoram a cada dia a prestação do seu serviço. Nós temos sempre elogios, mas eu pergunto e gostaria de saber qual foi a última vez que um taxista, se aquele taxista, por exemplo, que fechou a porta na mão de um passageiro do Uber, quebrando os dedos dela na frente do James Bar, se ele sofreu algum tipo de punição. Obviamente que não. E também nós não queremos simplesmente punir as pessoas pelo fato de elas estarem desesperadas pelo surgimento de um concorrente no mercado. Nós precisamos, sim, fazer com que haja um equilíbrio no sentido de conhecimento. O táxi, eu até digo que o Uber não é nem concorrente do táxi. Eu digo que o Uber, o Cabify são concorrentes do carro particular. Muitas pessoas estão deixando de ter o seu segundo carro ou deixando de utilizar o seu carro para ir a um barzinho tomar uma cerveja, porque existe uma nova possibilidade de transporte, coisa que o táxi não supria essa demanda. Quantos de vocês que nos acompanham hoje, infelizmente, tiveram que esperar minutos, até horas, às vezes na chuva, durante um serviço de táxi? E isso surgiu agora com a possibilidade do Uber ou o Cabify de melhorar a prestação de serviço, inclusive garantindo ao táxi a prerrogativa pública dele, de permanecer disponível à população com mais tempo e que a população possa recorrer na hora que tiver a necessidade. Então, dessa forma, nós queremos novamente reafirmar, nós não somos contra o táxi, nós somos muito favoráveis ao táxi, eles prestam um serviço fundamental e essencial de transporte público individual na cidade de Curitiba. Mas também nós não podemos e não deveremos nunca barrar uma possibilidade que venha melhorar a qualidade de vida da população, inclusive oferecendo serviço muitas vezes de melhor qualidade. Infelizmente, o debate no Brasil vai ficando por aqui. A gente agradece muito a presença do senhor Abimael e do vereador Bruno Pessutti. E agora a gente vai deixar um minutinho para cada um deles fazer as considerações finais sobre o tema aqui hoje debatido. Pode começar, senhor Abimael. Eu só quero agradecer por essa oportunidade de esclarecimento da população, deixando bem claro, o taxista não é contra a tecnologia, e sim a favor. O que nós não podemos é permitir que a cidade caia no engodo, que seja lesada através de um sistema que ainda não está regulamentado. Então, se não está regulamentado, está proibido. E se está proibido, não pode circular, não pode fazer o transporte para não lesar a população. Muito obrigado novamente, uma boa noite a todos.
Obrigado, Felipe. Obrigado, Bimael, mais uma vez pela oportunidade da gente debater esse tema importantíssimo que é a mobilidade urbana, os aplicativos que vêm para melhorar a mobilidade urbana. Deixar aqui nosso claro entendimento aos taxistas que nós não somos contrários a eles, mas sim temos que fazer a regulamentação e eu desde já peço apoio ao Abimael para que a gente possa, na semana que vem, nessa semana, iniciar os trâmites para a regulamentação e que todos os taxistas apoiem a regulamentação do Uber, dos aplicativos, do Cabify, etc., na cidade de Curitiba. Muito obrigado. Obrigado a vocês dois, novamente. Se você perdeu algum episódio do Debate no Brasil, você pode acessar o site tvcampus.unibrasil.com.br e ou procurar a gente no YouTube, bem como em todas as outras redes sociais. O Debate no Brasil vai ficando por aqui e até a próxima.